E aí, gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre célula procariótica. Aquela que veio antes, né? Possivelmente a primeira célula que surgiu, né, durante a evolução do nosso planeta foi semelhante a uma célula procariótica, né? E esse tipo celular mais simplificado hoje, né, na forma de bactérias e organização celular, né? Falando primeiro aí de uma característica que é comum aos seres vivos, exceto os vírus, né? A célula é a unidade morfofisiológica dos organismos, ou seja, né, são as menores unidades formadoras, né, do corpo dos seres vivos. Mas vamos ter seres vivos unicelulares, formados por apenas uma célula, e os pluricelulares, formados por mais de uma célula. Então, existe aí as características utilizadas, né, para a classificação dos seres vivos, conforme o número de células que eles vão possuir, são unicelulares ou pluricelulares, conforme o tipo de metabolismo, né, se eles vão metabolizar moléculas orgânicas para a produção de energia, então eles são chamados de autótrofos, que a gente aprende lá no fundamental, que são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Ou são classificados em heterótrofos quando precisam obter, né, essa matéria orgânica por meio da alimentação de outros seres vivos. Quanto à utilização do oxigênio, os organismos podem ser classificados como anaeróbios, ou seja, não vão utilizar oxigênio no seu metabolismo, ou aeróbios, vão sim utilizar o oxigênio no metabolismo celular, principalmente para a produção de energia. Então, vamos lá. A célula procariótica, a principal característica dela é a ausência de teca. E a célula procariótica também não terá organelas membranosas, né? Todas aquelas organelas que a gente encontra na eucariótica, como retículo endoplasmático, complexo golgiense, não vai ter. A única organela que a célula procariótica possui são os ribossomos, né, que são as organelas responsáveis pela produção de proteína. E os ribossomos são organelas não membranosas. Então, os representantes desse grupo são as bactérias e cianobactérias, né? Aqui nós temos vários exemplos, né, de bactérias e cianobactérias. Aqui, se eu não me engano, é a Escherichia coli, que acomete aí quando a gente se alimenta de alimentos que estão contaminados com essa bactéria, ela dá uma forte desinteria, né, muito grave. Aqui nós temos cianobactérias, né, que são bactérias fotossintetizantes. Elas são, na maioria das vezes, de formato filamentoso, como a gente está vendo aqui. E elas possuem pigmentos que vão auxiliar no processo de fotossíntese. Organização da célula procariótica. Então, aqui nós temos uma bactériazinha, né? Na parte de fora, essa bactéria vai ter um revestimento chamado de cápsula, mas nem todas as bactérias possuem cápsula, tá? As que possuem são chamadas de bactérias encapsuladas. Na parte mais de dentro, né, logo após a cápsula, nós vamos ter a parede celular e mais dentro ainda nós teremos a membrana plasmática. Então, no caso desta bactéria que é encapsulada, ela vai ter 3 camadas protetoras: parede celular, cápsula, parede celular e membrana plasmática. Só que a membrana plasmática, ela tem outra função, né? Além de proteger, ela vai selecionar o que entra e o que sai de dentro dessa célula, que é aquela característica que a gente chama de permeabilidade seletiva. No interior da bactéria, nós vamos ter o hialoplasma, né, que a gente pode chamar também de citoplasma. Aqui esses pontinhos são os ribossomos, a única organela presente no interior do citoplasma. Aqui, mais ou menos no centro dessa célula, no nucleossoma,
não é um núcleo, tá? Só tem esse nome porque é o centro celular. Está o material genético. E algumas bactérias vão apresentar um outro tipo de material genético circular que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio aqui é importante para espécies bacterianas, né? Por quê? Porque o plasmídio ele tem alta capacidade de se ligar a materiais genéticos de diferentes espécies. Então, quando a célula bacteriana está ali absorvendo, né, do ambiente em que ela está alguns compostos químicos, ela vai acabar englobando materiais genéticos de seres que já morreram, por exemplo. E o material genético está ali se decompondo no meio, e aí ela tem a capacidade de incorporar isso ao seu plasmídio. E aí, quando uma célula bacteriana vai trocar material com outra célula, ela faz essa troca exatamente através do seu plasmídio. Ela duplica o plasmídio e transfere o plasmídio duplicado para a outra célula. Essa característica do plasmídio das células bacterianas, quando a gente descobriu, né, essa capacidade da célula bacteriana, material genético de outros organismos, nós começamos a utilizar isso ao nosso favor. É dessa forma, por exemplo, que se produz a insulina. Os diabéticos, né, precisam tomar insulina para regular a quantidade de açúcar do seu sangue, senão eles morrem. O que se fazia antes? Se injetava insulina de porco. Só que a insulina de porco é a insulina de um organismo que não é da nossa espécie, né? Então, nós tínhamos alguns problemas. Algumas pessoas não eram compatíveis aí com a insulina de porco e acabavam morrendo do mesmo jeito. E aí, quando se descobriu a propriedade aí do plasmídio, o que se fez? Pegou-se um plasmídio de uma bactéria, pegou o gene humano para a produção de insulina e incorporou a esse plasmídio, e esse plasmídio geneticamente modificado foi introduzido então na bactéria novamente, e ela começou a produzir insulina humana, né? Então, é dessa forma que a insulina é produzida até hoje, né? Com o auxílio aí de bactérias. Aqui nós temos uma cianobactéria, né? Uma bactéria de um tipo de célula procariótica de vida livre que faz fotossíntese, né? Aqui no interior, no citoplasma, ela não vai ter cloroplastos, tá? Porque cloroplasto é uma organela membranosa. Ela vai ter algumas lamelas, né, no seu interior, e a essas lamelas estão ligados os pigmentos, né, que pode ser a própria clorofila. E aqui, nessas lamelas fotossintetizantes, é onde ocorre o processo de fotossíntese. Elas também vão ter parede celular, vão ter membrana plasmática, elas terão uma camada gelatinosa, né, protegendo aí a sua célula também. No interior o DNA e os ribossomos ali no hialoplasma, certo? Era isso então, a aula é bem curtinha.